Olá, espero que estejam todos bem. Quero compartilhar mais uma reflexão com vocês. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Leio Marcos capítulo 4, versículo 25, na versão A Mensagem de Eugene Peterson. A importância do dar, do repartir, da generosidade é uma das grandes lições da Bíblia. Em Provérbios 11, 24, o sábio nos ensina que quem dá com generosidade ganha cada vez mais. E versículo 25 afirma: quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Isso é o que Jesus nos ensinou. E aqui ele nos diz que dar é o caminho, que generosidade produz generosidade. Em Lucas 6,38 ele afirma: deem será dada a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Também são palavras de Jesus, como nos manda recordar Paulo em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar que receber. Veja, o nosso Deus e Pai Celestial é um Deus de abundância. A própria criação revela isso. Tudo foi feito em abundância e diversidade. Os mares, os rios, os peixes, as plantas, o ar que respiramos, tudo quanto foi criado. Olhe para a imensidão do universo, a quantidade de galáxias, planetas, estrelas, tudo em abundância. Nosso Deus é um Deus de abundância, mas também de generosidade. Ele nos abençoa sempre e abundantemente. Como Lutero diz, Deus, muito bom por natureza, não pode deixar de nos adornar e acumular com uma grande diversidade de dons, por exemplo, com um corpo bem conservado e saudável, posses, sabedoria, diligência, conhecimento das Escrituras e etc. Deus é generoso, Jesus é generoso, e todos nós vivemos da sua generosidade. E veja, Jesus não apenas nos ensina, só nos ensina a respeito do dar, mas ele é o nosso maior exemplo de abundância e generosidade. Seus milagres revelam essa sua natureza. Por exemplo, quando transforma água em vinho, em João 2, naquela festa de casamento, quando falta o vinho, foram 6 potes de pedra, cada um em torno de 100 litros. As pescas milagrosas, como relatado em Lucas 5, quando pegaram tal quantidade de peixes que encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Ou João 21, quando pegaram uma rede cheia de 153 grandes peixes. Tem ainda os milagres das multiplicações de pães e peixes. Marcos 6 diz que de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou a multidão em torno de 5.000 pessoas. E das sobras, depois que todos estavam satisfeitos, recolheram 12 cestos. Ou de Marcos 8, em que de 7 pães e alguns peixes, participaram da refeição 4.000 pessoas e todos comeram à vontade. E foram necessários 7 grandes cestos para recolher as sobras. E veja, a abundância e generosidade de Deus não se restringem apenas às coisas físicas, em relação às coisas visuais, visíveis, mas também às espirituais. Deus nos dá do seu Espírito Santo de forma generosa. Deus nos dá dos seus dons de forma generosa. Como diz Jesus àquela mulher samaritana, em João 4,14, quando ele diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E em João 7, versículos 37 e 39, diz o texto que Jesus se pôs em pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. E Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. E veja, o maior exemplo de generosidade de Jesus não foi seus milagres, mas a sua morte na cruz. Ali ele deu tudo por nós. Ele se entregou para morrer em nosso favor, para que, por meio dele, por meio do seu sacrifício, fôssemos salvos do pecado, da morte e recebêssemos o seu Espírito Santo e a vida eterna.
Ele ofereceu o seu próprio corpo para ser partido por nós, né? Assim como na multiplicação dos pães e peixes, né? O corpo de Jesus foi partido por nós, né? O corpo e o sangue de Jesus nos foi dado por Deus, né? Nos foi repartido como alimento espiritual para nos dar vida e vida eterna. E não apenas a um grupo de discípulos, né? Restrito a um grupo de discípulos judeus, mas de forma abundante, generosa para todos, né? Para todo mundo. Como afirma Paulo em Romanos 5,15, de fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então vejam, assim como nós somos abençoados, nós precisamos aprender a abençoar. Assim como recebemos de Deus o pão físico e o pão espiritual abundantemente, devemos repartir tudo o que recebemos de forma generosa. Paulo, em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1 e 2, nos diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, como filhos amados, nós devemos imitar a Deus em tudo, inclusive na questão da generosidade. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, 11, diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Então veja, nós recebemos e temos tudo em abundância. E mesmo quando os recursos são limitados, Deus pode multiplicar. Na verdade, Deus está sempre multiplicando. Você planta, por exemplo, um grão e este se multiplica em muitos outros grãos. Uma semente se transforma em uma árvore, que produz muitos frutos, que trazem muitas outras sementes, que por sua vez darão origem a muitas outras árvores. Este é também um milagre da multiplicação, que acontece todos os dias diante dos nossos olhos e que mostram essa natureza abundante e generosa de Deus. As privações que alguns enfrentam, e acontece, não é por falta, mas por causa do egoísmo, maldade e ganância dos homens. Se nós fôssemos esforçados e generosos como Deus quer que sejamos, não teria ninguém passando necessidade. Paulo, em 2 Coríntios 8, versículo 13 a 15, quando ele está recolhendo as ofertas, ele diz assim, nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Como afirma um pastor, a quem reparte, nunca falta. Nós somos abençoados e salvos por Deus para abençoarmos, para podermos abençoar outros. Portanto, mesmo que os nossos recursos no momento sejam limitados, que isso não te impeça de ser generoso, que isso não deve nos impedir de sermos generosos. Precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus de abundância e de generosidade. Dar é o caminho. Generosidade produz generosidade. Quando nós colocamos o que temos à disposição de Deus, o pouco se torna muito. Que Deus te abençoe com graça e paz abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.